uma aula sobre estabelecimento de regras. Hoje nós vamos conversar sobre contrato comportamental. Nossa, parece sério, né? Não é. Vocês vão entender. E também sobre a economia de ficha. Talvez você tenha já escutado falar de economia de ficha em algum momento. Eu vou explicar para vocês como é e como funciona. Primeiro vamos conversar sobre contrato comportamental. Eu sei, parece uma coisa de advogados, muito séria, muito grande. E a ideia é trazer um pouco dessa seriedade mesmo. Sabe quando a criança, de repente, ela esquece o que ela acordou com você? Então ela estabeleceu um acordo, vocês conversaram que ia ser feito algo e ela esqueceu. Mas ela esquece com frequência. E esse esquecimento acontece o tempo todo. Talvez você seja a pessoa que esquece. Talvez você estabeleceu que vai ter uma consequência muito legal no final de semana. E aí, o final de semana chegou, você tá cansado, você não quer sair, não quer ir pro parque. E aí você acaba não fazendo aquilo que foi acordado com a criança. Isso acontece muito também. Então, o contrato comportamental, ele existe para os dois lados. Ele existe tanto para a garantia da criança quanto para a garantia dos pais. E ele ajuda muito quando a criança tem esse padrão ou quando os pais têm esse padrão. Porque aí eu estabeleço num contratinho mesmo como é que vai ser o comportamento, o que eu estou esperando, como é que vai ser isso. Em geral, as crianças acabam gostando muito de estabelecer esse contrato. Elas se acham muito adulto fazendo esse contrato. Elas acham muito legal de fazer. Então, não é uma coisa que pode ser, nossa, vou ter que fazer um contrato com meu filho, que coisa negativa. Não pense dessa forma. Pense como uma brincadeira. Pense como uma estratégia, uma brincadeira que vocês vão fazer e que vai ajudar ele a estar aprendendo novos comportamentos, sabe? Então, você pode dar todo um ar de seriedade e tal. A ideia é que o contrato seja simples, seja numa linguagem infantil, seja uma coisa lúdica, mas é um recurso como se fosse uma brincadeira. Sabe quando a criança está, às vezes, brincando mesmo de determinadas profissões e tudo? A mesma coisa. A gente vai fazer isso com uma brincadeira, mas é uma brincadeira que gera um produto, que gera um acordo, que vai ficar na porta da geladeira, de repente. E aí todo mundo consegue ver com muita clareza. Tá aqui o acordo, tá? É isso aqui o acordo, é desse jeito. Então, o contrato comportamental, ele ajuda muito isso. O que tem nesse contrato comportamental? A gente estabelece quem são as pessoas envolvidas, qual é a data que foi assinado, qual é o comportamento que eu espero que a pessoa faça, quão bem ela tem que fazer esse comportamento. Então, ela vai ajudar nas tarefas de casa. Ela vai ajudar com que tarefas de casa? Lembra, a gente não pode ser amplo. Ela vai ajudar a limpar, por exemplo, o pote de ração do cachorro e colocar água para ele e colocar comida. Ela queria muito cachorrinho e disse que ia ajudar. Foi acordado que ela ia ajudar. Então ela vai ajudar a fazer essa limpeza do pote de ração e colocar água e colocar comida fresca. E aí foi colocado lá. Quantas vezes ela vai fazer isso por dia? A gente tem que especificar. A água vai ser trocada 2 vezes por dia. A ração tem que dar 3 vezes por dia. Eu especifico bem bonitinho. Irá trocar a ração, contrato, ela vai lavar a vasilha quantas vezes? Vai lavar a vasilha de tanto e tanto tempo. E aí eu estabeleço bonitinho no meu contrato o que a criança vai fazer, quantas vezes ela vai fazer, como ela vai fazer, às vezes. Então, ela vai lavar isso limpinho, com sabão, com a esponja bem bonitinha, a esponja específica do cachorro e não da família. Então, às vezes pode ser importante dessas especificações. Então, eu pego e faço esse contrato. E no contrato também, eu coloco quais são as consequências legais dela estar seguindo esse contrato e quem vai ser o responsável por fazer isso. Então a consequência pode ser que se ela fizesse direitinho, toda a família com um cachorro vai para um parque jogar bolinha pro cachorro, brincar com ele durante o final de semana, vocês vão sair juntos, vão fazer outra coisa, vão fazer isso. E aí você estabelece quais são as consequências legais. Também com clareza, então a gente vai sair junto em tal dia, vai fazer isso. Ou a gente vai ter como consequência de que ele vai brincar de tal coisa no final do dia. Varia, gente, vai variar de acordo com a família, porque de acordo com cada criança. Às vezes na mesma família, cada criança vai ter uma escolha diferente de quais são as suas consequências, o que é legal para ela. Mas o contrato, ele traz essa seriedade do que é que tem que ser feito, como é que tem que ser feito, e
ele funciona muito como um lembrete. Muitas vezes, quando a gente fala de estabelecimento de regra, a gente tem uma tabelinha, uma folhinha de papel, onde se coloca por escrito ou com uma imagem qual é a regra que tem que ser seguida. Então, vocês vão ter esse modelo no nosso e-book. Tem vários modelos lá para vocês de como estabelecer regras escritas. Ajuda muito até como um lembrete. Então, a gente brincou no início sobre esquecer, mas tem gente que esquece mesmo. Tem criança que às vezes esquece mesmo. Então, ter a regra por escrito, seja como um contrato, ou seja, simplesmente a tabela com a regra, com a imagem, ajuda como um lembrete de ih, rapaz, ainda não fiz isso, olha, vou lá limpar a vasilha do cachorro e vou colocar água. Então, é uma estratégia muito legal, principalmente quando essa dica visual, seja do contrato, ou seja, por exemplo, só da tabelinha listando quais são as regras, tá no local visível, tá no local que a criança consiga olhar, e aí ela olha lá, peraí, ainda não fiz tal coisa. E aí ela pode ir lá e de repente aquilo lembra para ela ir fazer. Tá? Então o ideal é que não seja engavetado esse contrato, que ele fique num local que seja acessível, num local que seja visível para todo mundo. E aí você pode estabelecer, de repente, lembra como a gente falou na aula regras para todos? Se a criança não quer, de repente, fazer, não gosta, não vou fazer esse negócio de contrato não, ela vai me enrolar, né? Estabeleça um contrato para você. Comece por você. Mostre para ele que aquilo pode ser legal, que aquilo pode ser bacana, que pode ter consequências bacanas para toda a família. E aí você aumenta muito a chance de que a criança queira fazer também. Dentro desse contrato e dessa dica visual que a gente falou, quais são as regras escritas, é legal que a gente tenha, às vezes, um espaço para marcar, tipo um check, tipo, sabe o professor que vai lá e não faz um vezinho? Ou, como a gente falou na aula anterior, o professor de educação física que vai marcando os pontos de quem está acertando. É legal quando a gente marca o quanto a criança está acertando, o quanto ela está conseguindo, no que ela está conseguindo. Você pode fazer isso nessa própria tabelinha, com as regras escritas, e aí você deixa um espaço do lado para a criança marcar o que a gente chama de fichas. O que são as fichas? Você vai estabelecer as fichas de diversas formas. Para algumas famílias, por exemplo, a ficha pode ser petequinhas, bolas de gude, e aí a criança já tem uma idade maior, bola de gude é seguro, tá bom? E aí ela pega, e toda vez que ela faz alguma das coisas que tá na regrinha, ela ganha uma bolinha que ela coloca no pote. No final do dia, se ela tiver tantas bolinhas que foi pré-acordado, ela tem a consequência legal. Você pode fazer isso com adesivos que funcionam como ficha. Então, ficha é uma palavra aleatória, mas pode ser um monte de coisa. Então, eu posso ter um adesivo, e aí toda vez que ele fez um dos comportamentos que foi acordado, você vai lá e de repente você cola um adesivo do lado de estrelinha, de coração, de sol, do que for. Um adesivo talvez isso é muito legal. Você faz um caderninho de adesivo, sabe aqueles cadernos de adesivo? E a criança pode colecionar adesivos das coisas que ela está fazendo e ela vai colocando lá. Em geral, crianças adoram. Então, você pode estar vendo formas de, assim, marcar, mostrar com clareza para a criança que ela fez aquilo, que ela conseguiu fazer aquilo, através dessa questão das fichas. O que é importante? É importante que eu estabeleça qual é o recurso que eu vou usar. Vai ser uma bolinha de gude? Vai ser adesivo? Vai ser uma estrelinha? Eu vou usar uma cartela imensa com estrelinhas e aí de repente eu vou usar isso? Ou outra coisa? Eu vou pegar um modelo para vocês. Um minutinho. Voltei. Então, por exemplo, você pode ter uma cartela com vários adesivos, e aí eu vou dando vários adesivos, na medida em que ele fez aquilo que foi acordado, eu vou lá e entrego um, eu entrego outro, tá? O que é bacana? É legal que eu estabeleça, então, se vai ser adesivo, se vai ser bolinha de gude, o que vai ser, o que vai demarcar. Que eu tenha controle sobre esses adesivos, né, para que não exista nenhum adesivo surgindo do nada, né? Então eu fui lá e fiz meu próprio adesivo e colei. Então é legal a gente ter atenção com isso. E que eu estabeleça com clareza. Então, quando é que ela ganha? Ela ganha quando ela fez uma vez, duas vezes, três vezes? Ela ganha todas as vezes? Então, de acordo com o comportamento que eu quero ensinar, eu ensino quantos adesivos vai ter. E quando a gente começa a estabelecer regras, gente, é muito legal que a gente comece com coisas fáceis, que a gente comece com coisas que a criança às vezes já dá conta, ela consegue fazer, que a gente comece com coisas às vezes até que é divertido, só pra criança ver que aquilo vai ser legal, e depois eu vou incluindo outras coisas.
coisas. O nosso objetivo é que a criança consiga. O nosso objetivo é que ela tenha sucesso. Esse é o nosso objetivo. Eu quero que ela consiga, eu quero que ela tenha sucesso. Então eu não vou colocar um critério inalcançável. Eu não vou colocar um critério que às vezes é o meu objetivo final. É onde eu quero que ela chegue, mas não é onde ela está hoje. E eu preciso pensar onde é que ela está hoje. E eu preciso trabalhar com isso, com ela hoje. Então eu preciso, às vezes, eu posso até com o passar do tempo, aumentar o meu critério cada vez mais. Então eu vou fazendo com que esse meu critério fique cada vez mais redondo, cada vez mais complexo. Mas às vezes eu não começo com aquele critério, eu quero que ela consiga. Algumas pesquisas e alguns pais optam por usar uma retirada de adesivo, caso a criança faça algum comportamento que é incompatível com o comportamento adequado. Por exemplo, você estabeleceu que ela deve tratar os pais com respeito, com educação. A criança pega e grita: "Qual é? Eu faço o que eu quero." Aí o pai vai lá e tira um adesivo. Essa é uma estratégia que pode ser usada, estou colocando porque para algumas famílias, de repente, pode ser algo que eles considerem útil de usar, algo importante de usar. Mas fique muito atento. Se isso está acontecendo com frequência, é sinal de que as regras precisam ser revisadas. O objetivo é que você não precise tirar a ficha, a estrelinha. Inclusive porque se isso está acontecendo o tempo todo, desmotiva a pessoa. E desmotiva muito. Uma outra questão que eu tenho que ter cuidado é que eu preciso dar o tempo todo oportunidades para que a criança venha acertar. Então eu coloco lá, por exemplo, uma quantidade de fichas e aí eu vou retirando. Quando chega na quarta-feira, a criança vê que mesmo que ela se esforce muito, na quinta e na sexta ela não vai alcançar o critério no final de semana. O que a criança faz? Tudo bem. Já perdi mesmo, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Vou fazer o que me der vontade. Porque eu não vou conseguir nunca chegar nesse critério. Então o critério ele não pode ser inalcançável. Eu preciso estar o tempo todo que a criança esteja motivada, que ela veja que ela é capaz sim, que ela vai conseguir sim. Se o critério está muito elevado, a gente tem que diminuir o critério, começar por algo mais simples, começar pelo iniciozinho e depois, gradativamente, eu vou aumentando o pedido, vou aumentando com a exigência, vou aumentando com a quantidade de fichas, por exemplo, que eu estou usando. Novamente, gente, o nosso objetivo é que com o passar do tempo, de repente, eu não preciso usar esse recurso. Talvez algumas famílias digam: eu acho que eu consigo estabelecer regras só verbalmente e nem preciso ter por escrito. Talvez algumas famílias digam: eu consigo estabelecer regra se tiver o contrato. Então, eu estou trazendo para vocês várias opções para que você avalie. E assim, às vezes avaliar no hoje. Então, talvez hoje só a regra verbal seja suficiente, mas talvez daqui a um tempo você esteja diante de uma situação, de um comportamento mais complexo, de uma coisa que é mais complicada, que você precisa ter estabelecido um contrato ou uma tabela de regras. Então, conhecer todas essas estratégias dá muito mais liberdade para vocês de perceber: olha, eu tenho aquela forma, eu posso usar agora e isso vai me ajudar. Porque ao longo da vida os nossos desafios vão sendo diferentes. Na nossa próxima aula a gente vai conversar sobre como acompanhar de perto o progresso da criança e manter esse comportamento, principalmente quando esses recursos de fichas, de contratos já foram retirados e a criança já está fazendo de modo natural. Um beijo!